Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. A gente vai falar muito sobre o dia do Inter dentro de campo, preparação para encarar o Guarani de Bagé na estreia colorada no Campeonato Gaúcho, time praticamente encaminhado pelo técnico Roger Machado. A gente vai falar sobre essa primeira equipe e um jogo oficial do Inter em 2025. A tentativa ainda de um gigante da Série A para tirar Wanderson do Internacional, o volante que está em Portugal, que o Inter fez contato nas últimas horas. A grande notícia sobre Bernabei e a insistência do Flamengo que vai fazer uma nova oferta por Vitão. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de kto.bet.br. Vai na KTO para brincar e para se divertir. Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos. Gente, vamos lá. O Inter treinou hoje no CT Parque Gigante, tá? Boa parte dessa atividade foi com portões fechados, mas o início dela foi aberta para a imprensa e alguns detalhes foram possíveis serem captados, tá? O primeiro deles, tá? Bernabei treinou normalmente com o restante do grupo e aguarda o seu nome sair no bid para poder estrear no Campeonato Gaúcho. Isso não deve acontecer nesta quarta lá em Bagé, no Estrela d'Alva, contra a equipe do Guarani. O Bernabei perdeu, né? Boa parte, praticamente toda a pré-temporada. Hoje fez o seu primeiro treinamento com o grupo. Não deve para o jogo de quarta-feira. E Bryan Aguirre ou Pablo devem jogar na lateral esquerda. Outra novidade, Vitinho, dos dois reforços já anunciados pelo Inter, foi o único que treinou. O volante Ronaldo, por problemas pessoais, questões particulares, ficou fora do treinamento para resolver essas questões, e o Luiz Otávio foi trabalhado no time titular. É uma possibilidade para o jogo de quarta às 7 horas da noite. Rogel, recuperado de cirurgia na mão, trabalhou e deve ir para o jogo, mas começando no banco de reservas. O Borré, ele estava treinando basicamente intercalando nesse treinamento com o Alan Patrick. Então, no esboço de time titular para o jogo de quarta, o Borré não apareceu nos 11 iniciais e sim o Ener Valencia. Vamos ver o que vai acontecer. É uma dúvida aí que começa a mostrar o técnico Roger Machado, mas ele não deve jogar mais uma vez, como foi contra o México e na reta final da temporada passada, com dois centroavantes. Deve optar entre Borré e Valencia. O time que foi trabalhado nessa atividade, tá? O que foi trabalhado, não o provável Inter. Ele tinha Bruno Gomes na direita, Cleiton Sampaio e Vitão na zaga e o Pablo na esquerda. Luiz Otávio de primeiro volante, mais à frente Thiago Maia, Alan Patrick, Wanderson e Wesley. O Wanderson então pela beirada direita e o Valencia no comando de ataque. Claro, esse time foi trabalhado, era uma atividade sem os goleiros, mas o goleiro será o Antony. Esse foi o time que trabalhou hoje. O provável Inter, ele tem uma dúvida na esquerda entre Pablo e Aguirre, Luiz Otávio ou Ronaldo de primeiro volante, ou até o Fernando, quem sabe. E lá na frente, se vai jogar Valencia ou Borré. O titular do final da temporada passada era o Borré. Vamos ver o que vai acontecer, mas na atividade de hoje foi o Valencia que trabalhou entre os titulares. Lembrando que o Rocher, Tabata e Gabriel Carvalho seguem fora no departamento médico. O Kaique Rocha e o Carboneiro, enquanto a imprensa esteve lá, não apareceram no campo. Como eles não foram anunciados ainda, muito possivelmente eles foram a campo para treinamentos com o restante do grupo depois que a imprensa saiu do CT Parque Gigante. Ainda quero trazer outras informações importantes de mercado, tá? A primeira delas sobre Bernabei, e é uma informação bem importante. Há uma divergência de discursos entre Inter e os representantes do Bernabei. A gente tinha escutado dos representantes do jogador que ele estava sendo adquirido em definitivo pelo Inter por um valor de 5 milhões e meio de euros, tá? Daí 34 milhões de reais e mais 500 mil euros em metas, em bonificações, que dão aí 3 milhões, ou seja, toda a operação 37 milhões de reais. Porém, pessoas importantes do Inter estão trazendo outra informação. O Leonardo Meneghetti trouxe hoje no Debate Raiz e no seu canal no YouTube, tá? Se inscrevam lá no canal do Menegas, que ele ouviu de uma pessoa importante do Inter que o Colorado está pagando, na verdade, 3 milhões e 700 mil euros, 23 milhões e 200 mil reais, mais esses 500 mil de bônus, mais 3 milhões, ou seja, uma operação total de 26 milhões e 300 mil reais por 80% do Bernabei. O Inter está dizendo que esse é o valor que o Inter está pagando pelo jogador. Um valor diferente do que está dizendo o empresário do Bernabei.
Sendo o valor do Inter, é um valor menor, consideravelmente. A gente tá falando aí de 1.800.000 reais de diferença pro valor que o empresário tá dizendo que o Inter vai pagar pelo Bernabéu. Então, a gente tá falando aí de, cara, praticamente 10 milhões de diferença, tá? Praticamente 10 milhões de diferença do valor que tá dizendo o empresário do Bernabéu pro que o Inter tá dizendo que vai pagar pelo lateral esquerdo argentino. O mais importante é que ele ficou. Mas essa questão financeira é muito importante, tá? Sendo esse valor que o Inter tá dizendo que tá pagando, é bem menos e é um valor considerado até bom por 80% do lateral esquerdo. Agora eu quero falar sobre Flamengo, Vitão, o volante que o Inter procurou e a situação do Wanderson, mas antes pedindo pra tu te inscrever. Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita. Cara, te inscreve, ajuda o canal, a gente já passou dos 80 mil e queremos chegar até dezembro com a plaquinha de 100 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter. Se tu gosta do trabalho, te inscreve, por favor, e dá essa força. Só rolar a tela pra baixo e apertar no botãozinho inscrever-se. Não é difícil, juro pra vocês, e é de graça. Deixa o teu like também e ativa o sininho pra tu sempre ser notificado de novos vídeos, mas te inscreve. Vamos lá, gente, eu quero falar primeiro sobre Vitão, tá? A informação que vem do Rio de Janeiro é de que o Flamengo vai fazer uma nova oferta pelo Vitão, aumentando em 1 milhão de euros o valor da proposta. Lembrando, no sábado, os cariocas fizeram uma oferta de 10 milhões de euros, sendo desses 10, 6 milhões na mão do Inter e os outros 4 milhões de euros, o perdão da dívida, e que ainda não é uma dívida, né, porque ainda não venceram os 4 milhões de euros, venceram 700 mil euros dos 4, mas dos 4 milhões que o Inter tem para pagar ao Flamengo pela compra do Thiago Maia. O Inter fez uma contraproposta. O Inter pediu 10 milhões na mão e o perdão da dívida dos 4, ou seja, um montante total de 14 milhões, sendo pagos pelo Flamengo mesmo ao Inter, 10 milhões, e o Inter deixaria de pagar, perdão da dívida, 4 milhões do Thiago Maia. A informação da Raíssa Simplício do Portal Gol é de que o Flamengo vai aumentar em 1 milhão o valor dessa proposta, tá? Ou seja, chegando a 11 milhões de euros, 7 milhões pagos, de fato, pelo Flamengo, e os outros 4 milhões do perdão da dívida pelo Thiago Maia. Só que acontece que o Inter tem 80% dos direitos do Vitão. Então, sendo 7 milhões, o Inter ficaria com 80% desse valor. Ali, 5 milhões, se a minha conta não está muito errada, 5 milhões de euros. E não é o valor que o Inter quer por esse jogador. O Inter quer mais e, pelo que eu ouvi, por essas propostas que o Flamengo tem feito, o Inter não vai liberar o Vitão. E, vamos lá, não era nenhuma ideia vender para o Brasil. O Inter aguardava a proposta do Flamengo para ver se era boa ou não. Sendo assim, o Inter vai aguardar até o meio do ano ou final do ano para receber uma proposta da Europa. Wanderson, tá? O que eu quero falar aqui? O Lucas Pedrosa, do SBT Rio, lá do Rio de Janeiro, é o principal setorista de Vasco da Gama lá no Rio, traz que o Vasco voltou a tentar o empréstimo do Wanderson. O Inter queria só vender o jogador, mas o Vasco está tentando um empréstimo, só que esbarra na pedida salarial do Wanderson, que é hoje na casa do milhão. Ele ganha na casa do milhão no Internacional e o Vasco não quer e não tem condições de pagar isso, mas voltou a procurar o Inter e os empresários do Wanderson para tentar um negócio. A outra notícia: o Inter já procurou um volante. O Inter tem a ideia de que o Ronaldo veio por conta também de uma possível venda do Rômulo, que está prestes a ir para o Tigres do México. Mas o Inter já está olhando outros nomes para essa função. E o Leonardo Sonda, da Band, tem também canal aqui no YouTube, se inscrevam lá no canal do Leonardo Sonda, ele traz que o Inter voltou a procurar o Zanocelo. Vinícius Zanocelo, que joga no Estoril de Portugal, é um jogador que quando estava no Santos, ele pertence ao Santos, tem contrato até meio de 27, está emprestado ao clube português, já tem 17 partidas, não foi titular na maioria dos duelos, mas o Inter voltou a tentar o Zanocelo. O Inter, quando ele estava no Santos, já tinha tentado esse atleta, enfim, fez proposta, não conseguiu na época, ele ficou no Santos, depois foi emprestado para o futebol português, mas é um nome que o Inter voltou a procurar e quem sabe possa abrir uma negociação nos próximos dias. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.